Pessoal, as características da estrutura dos anticorpos. Então, nós temos aquelas proteínas que podem ser plasmáticas ou séricas, que a gente viu na outra aula, que os anticorpos são proteínas, certo? E elas vão ser separadas em dois tipos. Então, nós temos as globulinas e as albuminas, certo? E elas se diferenciam pela solubilidade e também pela como elas migram no campo magnético, que daí é um processo chamado eletroforese. Essa eletroforese, então, ela tem uma diferença de potencial. Então, de um lado a gente tem um campo negativo, do outro campo positivo. E essas proteínas, então, elas vão migrar, como vocês podem ver aqui, do negativo para o positivo. Então, a gente consegue diferenciar essas frações dessas proteínas plasmáticas ou séricas, certo? Então, aqui a gente tem as globulinas, elas são divididas em três frações: alfa, beta e gama. E por último, aqui a gente tem a albumina, certo? Dessas três globulinas, nós temos uma fração que confere a imunidade, e ela é chamada de gama-globulina, tá? Por esse motivo, então, ela é chamada de gama-globulina. Esse gama é referente à terceira letra do alfabeto grego, por isso que é gama, porque ela é a terceira fração e a que está relacionada com a imunidade, certo? Todas as moléculas dos anticorpos compartilham as mesmas características estruturais básicas, mas também apresentam uma enorme variabilidade na região de ligação ao antígeno. Então, nós temos duas regiões na estrutura do anticorpo: uma que é básica, que é comum a todos os anticorpos, e aquela região que caracteriza a diversidade de anticorpos e também a especificidade, que a gente viu na outra aula, que uma das características dos anticorpos é ser específico e ter essa diversidade, quer dizer, nós temos muitos anticorpos diferentes para antígenos diversos, certo? E as funções efetoras e as propriedades físico-químicas desses anticorpos estão associados às regiões não ligantes de antígeno, quer dizer, estão associados às regiões estruturais básicas, e essas regiões exibem poucas variações entre os diferentes anticorpos. Então, elas são conservadas, podemos dizer assim. Ok, vamos lá. Então, essa daqui é um esquema de estrutura de um anticorpo, né? Ele parece um pouco complexo, mas a gente vai trabalhando com ele e vocês vão ver que vai ficar fácil, certo? Então, nós temos duas cadeias, uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem acompanhar com o mouse, ó, com a setinha. Então, aqui em azul eu tenho uma cadeia pesada e em vermelho eu tenho uma cadeia pesada, né? Então, eu tenho um eixo simétrico, certo? E as cadeias em verde são as cadeias leves, ok? Até aqui tudo bem. As regiões aminoterminais, que são essas aqui, onde tem esse N, né, de N terminal, elas são regiões variáveis, por isso que tem aqui a letra V de variável. Então, essa região aqui que vocês estão vendo, que participa do reconhecimento do antígeno. É nessa região aqui que vai ter uma superfície que é compatível à estrutura do antígeno, tá? Então, na região aminoterminal variável, ok? Depois nós temos as regiões carboxiterminais, que são essas aqui no final, e que são as regiões constantes, responsáveis pelas funções efetoras desses antígenos, ok? Então, essas regiões constantes, ó, são representadas pela letra C, certo? A região aqui, a cadeia leve, ela tem uma região variável e uma constante. Já na cadeia pesada, nós temos uma cadeia variável e três cadeias constantes, que pode variar também dependendo do tipo do anticorpo, pode ter até quatro dessas regiões constantes, certo?
E é essa região C constante que interage com as moléculas efetoras e as células do sistema imune, só que ela não participa do reconhecimento do antígeno, tá? Essa região carboxy-terminal, ela tem outra função, que não é o reconhecimento do antígeno, certo? Vocês estão vendo essa estrutura aqui globular? Essas estruturas globulares, elas são chamadas de domínio IG. Lembra o que é IG? IG vem de imunoglobulina, que é sinônimo de anticorpo, tá? Então, nós temos, cada estrutura dessa globular é um domínio IG, certo? Então, sempre que eu falar domínio IG, vocês podem lembrar que são essas estruturas globulares. Vocês estão vendo essa região central aqui, que liga os braços do anticorpo aqui? É chamada essa região de dobradiça, ok? A região variável da cadeia pesada, essa daqui, ó, VH, ela é justaposta com a região variável da cadeia leve. E como eu já mencionei, vai formar aqui, então, o local de conexão do antígeno. Como vocês observam, nós temos, então, dois sítios de ligação do antígeno. Então, esse anticorpo, ele pode ligar até dois antígenos de uma vez, certo? Só um minutinho. Esse aqui é um anticorpo, o IgM, e aqui vocês podem observar que esse anticorpo, ele tem 4 domínios IG constante na cadeia pesada, ó. Então, já é diferente do anticorpo IgG que a gente viu anteriormente, tá? Então, esse aqui é o peso de cada cadeia. Então, a cadeia pesada, ela é, por vezes, mais que o dobro da cadeia leve, certo? Essas cadeias, elas são ligadas covalentemente por pontes de sulfeto. Então, esses tracejados aqui são pontes de sulfeto que ligam, né, a cadeia pesada com a cadeia leve e ligam também as duas cadeias pesadas e entre os domínios, né, os resíduos de cisteína dos domínios IG, tá? Então, são ligações covalentes. Só que não são só as ligações covalentes que atuam na ligação, né, dessas cadeias para manter a estrutura desse anticorpo. Existem também interações não covalentes entre os domínios variáveis da cadeia leve e pesada e entre os domínios constantes da cadeia leve e o primeiro domínio aqui da cadeia pesada, certo? Também podem contribuir para a associação de cadeias pesadas e leves. Essa daqui é uma imagem é uma estrutura de um anticorpo do tipo IgG, tá? Que ela foi revelada por cristalografia por raio-x, tá? Então aqui vocês podem observar, em azul eu tenho uma cadeia pesada, em vermelho outra cadeia pesada e em verde aqui, ó, estão representadas as cadeias leves, certo? Então aqui, essa região aqui que eu estou circulando é a cadeia, perdão, é a região variável da cadeia leve e aqui a região variável da cadeia pesada, que formam, então, o sítio de ligação do antígeno, certo? Aqui a região constante da cadeia leve e aqui eu tenho 3 domínios IG, ó, CH1, 2 e 3 da cadeia pesada, tá? São os domínios. Lembram que esse daqui é um anticorpo do tipo IgG e por isso ele tem esses 3 domínios constantes. É diferente do IgM, por exemplo. Essa imagem é a estrutura da cadeia leve de um anticorpo, certo? Então aqui nós temos do lado direito a cadeia variável e aqui a constante. Então, tem algumas diferenças entre uma cadeia e outra. Então, é uma estrutura secundária e terciária de proteína.
da cadeia leve da imunoglobulina humana. As regiões variáveis e constantes, elas se dobram, né, e formam esses domínios IG. Então, cada um desse daqui é um domínio de IG. E cada domínio é composto de duas lâminas beta preguiadas. Estão vendo essas setas aqui vermelhas e amarelas? Então, as vermelhas é uma folha beta preguiada e as amarelas formam a outra folha beta preguiada, e elas são antiparalelas. Nesse domínio constante da cadeia leve, nós temos de 3 ou 4 fitas beta antiparalelas nas duas lâminas, como vocês podem observar. E aqui na região variável, nós temos 16 aminoácidos a mais. E essas duas lâminas, elas são compostas de 5 a 4 fitas beta preguiadas. E elas são unidas por uma ponte de sulfeto. Tá vendo representada aqui em azul? É uma ponte de sulfeto. Nós temos também essas alças que ligam, então, essas fitas beta preguiadas. E essa região aqui que contém aquele CDR que a gente viu na aula passada, que são as regiões determinantes de complementariedade. São responsáveis pela variabilidade e especificidade de cada anticorpo. Muitas outras proteínas também são importantes para o sistema imune, contêm domínios que usam o mesmo padrão de dobra, né? Ou seja, esses domínios IG, e apresentam sequências de aminoácidos que são semelhantes às das imunoglobulinas, que são os anticorpos. E todas as moléculas que contêm esse mesmo padrão de domínio IG, elas pertencem a uma superfamília das imunoglobulinas, certo? E por elas fazerem parte todas, né, dessa grande família, acredita-se que todas as sequências genéticas que codificam esses domínios IG, eles evoluíram a partir de um único gene, porque são sequências conservadas, ok? As associações entre as cadeias das moléculas, né, da pesada, da leve, e as funções de diferentes regiões das imunoglobulinas, elas foram primeiramente deduzidas, descritas por Rodney Porter. O que ele fez? Ele pegou imunoglobulinas do tipo IgG de coelhos e ele aplicou, então, tratou com uma enzima proteolítica, ou seja, uma enzima que quebra proteína. E o resultado dessa quebra foram fragmentos com propriedades estruturais e funcionais distintas no mesmo anticorpo, ok? Quando esse anticorpo ele foi tratado com essa enzima chamada papaina, aqui na seta amarela está mostrando, então, o local onde ela clivou essa proteína, ou seja, onde ela quebrou, cortou essa proteína, e o resultado foram 3 fragmentos. Então, nós temos aqui 2 fragmentos Fab, né, que é o fragmento de ligação ao antígeno, e nós temos um fragmento aqui que é chamado de FC, que é um fragmento cristalizável, por isso que ele recebe esse nome. Na formação de 2 fragmentos idênticos que contêm a cadeia leve, aqui em verde, e os domínios variável H e o CH1 da cadeia pesada. Então, tem uma porção da cadeia pesada que ficou nesse fragmento Fab. E no fragmento FC, contém o restante das 2 cadeias pesadas, cada uma contendo um domínio, né, CH2 e CH3. Cadê minha seta aqui? Aqui, o CH2 e o CH3. E esse fragmento foi chamado assim porque ele é facilmente cristalizado, né? Ele faz uma autoassociação, formando cristais. No caso, se for aplicada uma outra enzima, perdão, só para voltar aqui. O anticorpo é capaz de se ligar a um determinante antigênico particular porque ele tem uma combinação da região variável pesada e região variável leve. E essas diferentes combinações, elas vão resultar em anticorpos que são capazes de se ligar a determinantes antigênicos diferentes. Então, caracterizando toda aquela diversidade e especificidade que a gente já viu, tá? Voltando aqui,
quando esse anticorpo, esse mesmo anticorpo de coelho, IgG, ele é clivado com uma outra enzima, que é a pepsina, a clivagem ocorre depois da região da dobradiça. Estão vendo a seta amarela aqui? Então, essa região da dobradiça é preservada e a gente tem fragmentos que contêm ambos os sítios de ligação do antígeno. Então, continuo tendo esses fragmentos aqui com as regiões variáveis, que ligam até 2 antígenos, e a região da dobradiça, que é conservada. O restante, que é da cadeia pesada, ele é, então, liberado na forma de fragmentos peptídicos. E esse fragmento, então, com esses 2 sítios de ligação, ele foi chamado de FAB2, porque ele é bivalente, quer dizer, ele tem 2 locais de ligação. A região FC é digerida em pequenos peptídeos, por essa enzima pepsina. E essa região que liga antígeno, ela não medeia as funções efetoras dos anticorpos, porque as funções efetoras estão na região constante, certo? Então, essa região aqui, que permaneceu unida, esse fragmento único aqui, bivalente, ela tem a capacidade ainda de ligar antígeno, mas não vai desencadear uma função efetora. Só um minutinho, pessoal. A organização básica da molécula de imunoglobulina, ela é comum a todas as moléculas de imunoglobulina, de todos os isótipos e de todas as espécies. Né? O que são esses isótipos? Só um minutinho. Tá. Esses isótipos são tipos diferentes de anticorpos que a gente vai estudar. Né? Existem 5 tipos e a gente vai ver cada um deles. Os procedimentos de proteólise, né, ou seja, de quebra de proteínas, de lise de proteínas, forneceram a primeira evidência de que as funções de reconhecimento do antígeno e as funções efetoras, ou seja, as funções biológicas desse antígeno, das moléculas Ig são espacialmente segregadas. Pessoal, só um minutinho aqui. Pessoal, tudo certo agora? Podemos continuar? Tudo certo, professora. Beleza, maravilha. Vamos lá, então. As características estruturais, né, das regiões variáveis e seu relacionamento com a ligação de antígenos. A maioria das diferenças de sequência e variabilidade entre os diversos tipos de anticorpos está confinada a 3 pequenas extensões, né, 3 curtos segmentos nas regiões variáveis da cadeia pesada e leve. Tá? Eu coloquei novamente aqui para vocês observarem, essa imagem aqui é só da cadeia leve, mas então é essa região aqui variável que contém a sequência, a diferença na sequência e na variabilidade, que caracteriza os diversos anticorpos, ok? E essas pequenas extensões, elas são chamadas de segmentos hipervariáveis e correspondem a 3 alças. Estão vendo aqui em branco essas alças que estão ligando as setas vermelhas e amarelas? São essas regiões aqui que são chamadas de segmentos hipervariáveis. E correspondem a 3 alças que conectam fitas adjacentes da lâmina beta preguiada, que formam os domínios variáveis das cadeias pesadas e leves das imunoglobulinas, certo? Então, elas ligam essas lâminas beta preguiadas, tá vendo? E essa região aqui. As regiões hipervariáveis contêm cerca de 10 aminoácidos cada. Elas são mantidas por uma sequência de estruturas mais conservadas que formam esse domínio de Ig na região
variável. Na molécula do anticorpo, 3 regiões hipervariáveis dos domínios da região variável leve e pesada, eles se aproximam para formar uma superfície de ligação de antígenos. É como se de cada região variável partissem 3 dedos, que fossem um encontro do outro e se ligassem, formando então assim a superfície de ligação dos antígenos. Mais ou menos essa representação. Se alguém tentar fazer aí, talvez consiga entender o que eu estou querendo dizer. Como essas sequências formam uma superfície que é complementar à estrutura tridimensional do antígeno, a região hipervariável elas também são chamadas de CDRs, que a gente já tinha visto, lembra? Regiões determinantes de complementariedade. São também regiões hipervariáveis, mas também chamadas de CDRs. Ok? Tá? Nessa região aqui, que é a região variável, onde ligam a estrutura do antígeno. Então, da porção aminoterminal da região variável leve ou pesada, essas regiões são chamadas de CDR1, 2 e 3, certo? Então, aqui nesse gráfico, vocês conseguem ver, ó, tá aqui medindo, né, marcando o índice de variabilidade dos resíduos de aminoácido que compõem essas regiões, tá? Então, aqui em azul eu tenho a primeira região, CDR1, também está representada aqui, nessa alça azul, CDR2 em amarelo e, por último, CDR3, que tem um pico maior de variabilidade. Então, essa região aqui, determinante de complementariedade, ela é a mais variável, porque ela tem mecanismos genéticos especiais que vão gerar uma maior diversidade na sequência dessa região CDR3, muito maior do que em CDR1 e CDR2. Essas CDRs, elas formam extensas voltas que são expostas na superfície dos anticorpos, estando assim disponíveis para interagir com os antígenos que são compatíveis, né? Então, as diferenças nessas sequências entre as CDRs e os anticorpos contribuem para as diferentes especificidades para os anticorpos individuais. Então, é nessa região que a gente vai encontrar a variabilidade. Confinar a sequência variável a 3 pequenas extensões permite que a estrutura básica de todos os anticorpos seja mantida, apesar da variabilidade, porque são apenas 3 sequências, então não vai mexer muito na estrutura do anticorpo. Então, o que vai variar são só essas 3 sequências, o CDR1, 2 e 3. Só que a ligação dos antígenos às moléculas de anticorpos, ela é primariamente uma função das regiões hipervariáveis, né, da região variável da cadeia leve e da cadeia pesada. Só que não é uma função exclusiva das CDRs, porque podem existir ligações em que uma dessas CDRs não vai estar participando, que ela vai estar fora ali da região onde o antígeno vai se conectar. Pode ter também resíduos estruturais que vão estar se ligando também, que o antígeno vai estar se ligando também. Então, não é exclusivo da CDR, mas são as regiões principais, porque é onde está a especificidade do anticorpo. Certo? Então, aqui a gente tem as características estruturais das cadeias constantes, né? E o seu relacionamento com as funções efetoras, com as funções biológicas. Então, aqui que a gente vai ver os tipos de anticorpos que nós temos. As moléculas de anticorpos, elas são divididas em classes e subclasses distintas. Gente, já está acabando nossa aula? Meu Deus, como assim?